Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Nos constrangendo. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele nos observa, sabe que o esperamos e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és, ao som da tua voz, nossos corações queimam de amor, queimam de
ao Senhor. Diz para o Senhor que você está aqui para celebrar a Ele, para cultuar a Ele, porque você reconhece Ele como Deus da sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, como é maravilhoso, ó Pai, louvar ao Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que arde no nosso coração o desejo de servir ao Senhor e servir cada dia melhor. Ó Deus, nós estamos aqui diante do Teu altar para celebrar, para honrar a Ti, para dizer, ó Pai, para o Senhor que o Senhor é o Deus da nossa vida e que o nosso coração se alegra, ó Deus, em Ti. Senhor, contempla cada vida aqui, ó Pai, nessa noite. Senhor, a nossa presença aqui, ó Pai, significa que nós estamos diante do Teu altar, ó Deus, para celebrar e dizer para o Senhor que nós reconhecemos o Senhor como Deus e autor da nossa vida. Ó Pai, o Teu Espírito Santo tem liberdade aqui nessa noite para salvar, para curar, para libertar vidas, ó Pai, no nome de Jesus. Porque nós cremos e nós reconhecemos que no Teu nome há poder. E com essa liberdade, ó Deus, de adoração ao Senhor, nós entregamos, ó Pai, esse culto ao Senhor, porque nós estamos aqui para o Senhor, porque o Senhor é o Deus, autor e consumador da nossa vida e da nossa fé. Senhor, receba a nossa adoração, porque o Senhor é o único Deus que merece. É assim que nós reconhecemos e cremos, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos, graça e paz, amém? É um prazer poder tê-los aqui nessa noite, estou muito feliz com a sua presença. Hoje nós trabalhamos um pouco aqui, essa equipe aqui na frente, para a gente poder, de alguma forma, encorajá-los a dar o melhor de vocês para a glória de Deus, para que vocês pudessem adorar a Deus com toda a força, com todo o vigor da sua juventude. A Rose estava brincando ali atrás, porque diz ela que quando casa a gente deixa de ser jovem, a gente para de participar das coisas que a juventude costuma fazer. Mas eu quero encorajar você nessa noite a adorar a Deus, a cultuar a Deus com toda a força da sua juventude. O apóstolo Paulo vai dizer, já que hoje o nosso tema é sobre a zoeira e o cristão, o apóstolo Paulo vai dizer que ainda que o nosso corpo esteja morrendo, ainda que a gente olhe por fora, olhe no espelho e parece que a gente está morrendo, envelhecendo, mas o nosso espírito está sendo renovado a cada dia. Então adore a Deus com toda a força, com todo o vigor da sua juventude. Quero agradecer a cada um de vocês que receberam o nosso convite, de forma formal ou informal, pelas redes sociais. Você que está nos acompanhando aí também da sua casa, através da transmissão, que Deus abençoe a sua vida. E eu quero que você se sinta bem, se sinta à vontade. Se você tiver coragem, eu encorajo você na hora do louvor a olhar para o seu lado, a olhar para a pessoa que está atrás ou ao lado de você, para que você veja e se sinta encorajado, porque você tem pessoas comuns como você, que estudam, que trabalham, que têm uma família, que têm problemas, que têm alegria, que têm dificuldades e desafios, mas que estão hoje no mesmo lugar que você, buscando adorar a Deus e encorajá-lo de alguma forma. Então, que você, às vezes nós estamos no culto e a gente entra no individualismo, a gente fecha os nossos olhos ali e esquece que o culto é um momento de coletividade, é um momento onde nós devemos deixar a nossa individualidade e arregalar os nossos olhos e encorajar e ser encorajado pelos nossos irmãos, seja através da música, seja através daqueles que estão cantando do nosso lado, mas que você seja encorajado e que você encoraje também as pessoas nessa noite a dar o melhor de si. Deus abençoe, sinta-se à vontade, agradeço muito a sua presença, fico muito feliz por sua presença aqui nessa noite, que Deus nos abençoe e cultue a Deus com o vigor da sua juventude.
és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Agora quem dizem quem tu és, um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Esse Deus que nós servimos, Ele é rocha inabalável. É nele que nós temos que colocar a nossa fé. A nossa confiança está firmada nele. A palavra do Senhor nos ensina que ao homem era impossível ter intimidade com Deus. Estávamos mortos no pecado. Era impossível cumprir regras para chegar à perfeição. Mas o Senhor nos amou de tal forma que deu o seu Filho único para morrer e ressuscitar, para nos comprar, nos salvar. E todo aquele que crê nesse sacrifício vivo de Cristo Jesus tem a vida eterna. A palavra do Senhor também nos diz que não é mérito nosso, é do Senhor Jesus. É dom de Deus. É Ele a qual deve toda honra. Nós devemos toda honra, toda glória, toda a nossa dedicação. Às vezes você pode estar se perguntando, mas como adorar ao Senhor? Reconheça que Ele é o Cristo. Reconheça que Ele morreu por você. A nossa adoração está na nossa atitude, no nosso sentimento, nas nossas palavras. Reconheça quem é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que Ele morreu ali na cruz do Calvário e ressuscitou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós temos, glória a Deus.
sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou de grande amor. Naquela vida dolorosa se entregou. Eu não mereço, tua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus é Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande achada, santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus é Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande achada, santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós exercemos a nossa confiança e a nossa fé em Cristo Jesus, porque nós reconhecemos que só Ele é o nosso Deus. E todavia nós podemos alegrar no Senhor. Quando nós buscamos no Senhor, nós encontramos motivos para agradecer, ao começar pela salvação em Cristo Jesus. Nós sabemos que nós somos gratos pela provisão do Senhor. Nós somos gratos pelo sustento. Faz uma retrospectiva dessa semana, o quanto você pode agradecer ao Senhor pelos feitos dele. E esse momento, nós também agradecemos ao Senhor pela provisão e pelo sustento que Ele tem nos dado. Você que veio preparado para fazer esse agradecimento ao Senhor, trazer ao altar os dízimos e ofertas, esse momento é oportuno, é uma atitude de adoração ao Senhor.
é uma atitude de gratidão. E dizer para o Senhor muito obrigado, porque o Senhor é o autor e consumador da minha fé, e é o Senhor que me sustenta em todo o tempo. Amém, Jesus. Glorificado seja o teu nome. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta. Por mais pressão que seja a situação, que Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Espero me tomar. por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está nas palmas de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Quantos creem? Eu creio. Ainda que a figueira, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Glória a Deus.
basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. A igreja canta. Ele trabalha, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor. Glorificado seja o teu santo nome, Pai. Glorificado seja o teu santo nome. Nós glorificamos, exaltamos o teu santo nome, o único nome que é digno de todo louvor. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor, que o nosso caminho está em suas mãos. Nós acreditamos, Deus, que só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de todo louvor e toda adoração. Por isso que nós estamos aqui hoje, por isso que nós nos reunimos para louvar o teu santo nome. Porque é para isso que nós nascemos. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Amém. Graça e paz, mais uma vez, meus irmãos. Glória a Deus por esse culto maravilhoso. Como é bom poder estar em comunhão com os irmãos, poder dividir esse momento, ou melhor, compartilhar esse momento com os irmãos. É um momento de discipulado coletivo. Nós temos falado tanto de discipulado e o culto corporativo, quando nós estamos reunidos,
é uma forma de discipularmos coletivamente uns aos outros, através da palavra, através das orações, através do louvor, através até mesmo de um choro, nós estamos discipulando uns aos outros. Seja você fazendo isso de forma consciente ou inconsciente, você está discipulando os seus irmãos. Mais uma vez eu quero agradecer você pela sua presença, aqueles que chegaram depois, muito obrigado, vocês aí atrás, estamos juntos. E eu gostaria que levantasse a mão aí quem se considera uma pessoa zoeira. Eu sou um cara bem zoeira, todo mundo que está aqui na frente é zoeira, a galera do fundão lá é zoeira. Eu conheço essa galera aí, sei que todo mundo é zoeira, sei que vocês ficaram com vergonha de levantar a mão, talvez eu também ficaria, mas eu sei que vocês são tudo zoeira. O culto hoje tem como tema o cristão e a zoeira. Nós gostamos muito de zoar, então vamos aprender um pouco com a Bíblia como nós devemos zoar. Então, se nós podemos e se nós podemos, como deve ser essa zoeira. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acessar ela em Lucas capítulo 6, versículo 21. Lucas 6, versículo 21. A segunda parte nós vamos ler Lucas 6, 21. A segunda parte, o segundo ponto aí vai dizer o seguinte: bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurado, em outras versões vão dizer: felizes são vocês que agora choram, pois vai chegar um dia que vocês vão rir, ou no tempo certo vocês rirão. Vamos orar. Pai, nós queremos mais uma vez colocar nossa vida diante do Senhor através, ó Deus, desse momento de culto, ó Pai, e pedimos ao Senhor que nos auxilie no entendimento, na compreensão da Tua Palavra, e que o Teu Espírito vença toda a dureza do nosso coração e nos ajude, Pai, a vencer todas as distrações. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu acredito que nós poderíamos dizer que nós estamos vivendo na era da zoeira, é ou não é, Balil? Eu acredito que nós podemos dizer que estamos vivendo na era da zoeira, a época da zoeira. E a rede social, eu acredito que todos concordam, é onde a zoeira impera. É onde nós encontramos os famosos memes fazendo zoeira de tudo e de todos. Nós encontramos memes fazendo zoeira das atividades corriqueiras da nossa vida comum. Nós vemos os memes zoando. Quem aqui sabe o que é meme? Alguém aí não sabe o que é meme? Eu acredito que a maioria talvez conheça os memes. São as imagens ou os vídeos que fazem algum tipo de piada ou brincadeira com assuntos comuns da nossa vida, sejam eles simples, sejam eles complexos. Então nós vemos os memes nas redes sociais fazendo zoeira de tudo e zoando os relacionamentos, seja namoro, seja casamento, fazendo zoeira. Como é que é? Veio cá me zoar. Isso é um meme, tá vendo? Isso daqui pode virar um meme na rede social. Aqui está o maior exemplo do que é um meme. O Miguel fazendo meme comigo. Então, nós vemos que os memes estão espalhados nas redes sociais, fazendo zoeira, a fim de poder nos trazer riso, a fim de poder fazer graça, a fim de fazer com que nós possamos dar boas risadas. Existem até mesmo páginas cristãs que fazem zoeira com os elementos da nossa fé. Fazem zoeira com os nossos costumes, fazem zoeira com as nossas tradições, ou até mesmo com os nossos posicionamentos teológicos, a fim de nos fazer rir. E isso prova que nós, como cristãos, somos um povo que gosta de rir, somos um povo que gosta de fazer brincadeira, somos um povo bem-humorado. Mas, infelizmente, existem muitas pessoas que acreditam que os cristãos eles não podem ser bem-humorados. Existem pessoas que acreditam que o cristianismo ele não aceita o riso. Certa vez em um programa de TV, Gregório do Viver, um comediante conhecido, disse o seguinte: não existe religião que aceite o riso.
E isso com certeza é uma inverdade, porque o cristianismo se relaciona muito bem com o humor e com o riso. Nós podemos olhar para C.S. Lewis, o famoso escritor cristão que escreveu Crônicas de Nárnia, e ele intitulou a sua autobiografia de Surpreendido pela Alegria, pois nessa autobiografia ele relata como foi a sua conversão do ateísmo para o cristianismo. Podemos citar também John Piper, um dos teólogos mais brilhantes que temos na atualidade, que argumentou o seguinte em seu livro Em Busca de Deus, e ele disse o seguinte, que não ser feliz é um pecado. E o que dizer ainda de um dos biógrafos do grande e famoso pastor batista chamado Charles Spurgeon, e ele disse o seguinte, que efervescente fonte de humor é que o senhor Spurgeon tinha. Eu ri mais, realmente acredito, enquanto estive em sua companhia do que por todo o resto da minha vida. Ele tinha a habilidade de fazer todos os seus ouvintes rirem junto com ele. E nós olhamos para esses grandes homens que representam o cristianismo, que representam aquilo que nós cremos na nossa fé, e vemos que o riso, ele é sim compatível com a nossa fé. Ele é sim compatível com o fato de sermos cristãos. Mas precisamos olhar acima desses grandes homens, precisamos olhar para as Escrituras e ver o que as Escrituras nos ensinam a respeito do riso, do bom humor e da famosa zoeira. E nós podemos olhar para Eclesiastes 3, capítulo 4, que diz que existe tempo de rir. Jó, capítulo 8, 21, diz que ele encherá a tua boca de riso. Gênesis 21, 6 diz que Deus deu-me razão para rir. Todo aquele que ouvir sobre isso, rirá comigo. E como nós devemos reagir ainda ao Salmo 2,4, que diz que o próprio Deus ri. E diante disso eu preciso concordar com o pastor e o teólogo Iago Martins, que diz que nós servimos um Deus que é sorridente. Na maioria das vezes as pessoas elas têm uma imagem de Deus criada na sua mente, e elas criam uma imagem de um Deus que fica lá no céu com uma cara barbuda, olhando com uma cara emburrada para suas criaturas aqui na terra e dizendo: olha, Pedro Vitor, eu vou acabar te corrigindo porque você é um pecador. Olha, Natan, eu não gostei da sua atitude, eu vou acabar te colocando de castigo. E nós imaginamos um Deus turrão, imaginamos um Deus que nunca ri, imaginamos um Deus que é infeliz e que está o tempo todo com a cara fechada, olhando para suas criaturas aqui na terra. Mas o fato é que nós servimos um Deus sorridente, nós servimos e adoramos um Deus que ri, nós adoramos um Deus que é feliz e que compartilha conosco a sua alegria e que nos proporciona diariamente inúmeros motivos para que possamos rir com Ele. E diante disso eu quero compartilhar com vocês algumas perspectivas do riso e da zoeira. E a primeira delas é que o riso ele pode servir como camuflagem. Por que o riso pode servir como camuflagem? Porque nós precisamos entender algo. Nós precisamos entender que nem sempre as pessoas que brincam o tempo todo, elas estão felizes de verdade. Nem sempre aqueles que estão o tempo todo brincando estão felizes de fato. Nem sempre a zoeira representa a alegria que está no coração. Porque pode ser que a pessoa que esteja rindo, ela esteja apenas escondendo a tristeza que está no seu coração atrás de uma brincadeira e atrás de uma zoeira, porque às vezes a zoeira é uma camuflagem que pode esconder a dor. Nós vamos ver isso em Provérbios capítulo 14, versículo 13, diz o seguinte: o riso pode esconder o coração aflito. E aqui nós precisamos tomar cuidado, como eu disse, para não confundirmos o riso com a verdadeira alegria ou a felicidade. Porque nem sempre aquele que está rindo está feliz de fato. Nem sempre aquele que está rindo está tentando externar a alegria que existe no coração. Pois quantos dos nossos amigos em uma conversa de WhatsApp nos mandam kkk com lágrimas no rosto? Quantos dos nossos amigos estão mandando emojis de riso enquanto seus corações estão chorosos? Muitas vezes, uma zoeira exagerada, brincadeiras sem limites e altas gargalhadas é a forma como as pessoas estão gritando por socorro. E nós precisamos ficar atentos, porque nem sempre a zoeira, nem sempre o riso representa felicidade. Nós não podemos esquecer dos grandes humoristas que nós temos como exemplo, que
acabam trabalhando com humor e com o riso, mas que lutam diariamente contra a tristeza da depressão. Nós podemos tomar como exemplo o grande humorista brasileiro conhecido, o Whindersson Nunes, que em 2019 revelou que ele estava lutando com a tristeza causada pela depressão. Ou ainda nós podemos citar também o grande ator e comediante norte-americano Jim Carrey, que em 2004 revelou que ele lutava diariamente com a tristeza, com as aflições causadas pela depressão. E em entrevista ele disse: você até consegue sorrir quando está no trabalho, mas continua em um baixo nível de aflição. E às vezes nós precisamos ficar atentos não só às pessoas que estão à nossa volta, mas nós precisamos analisar o que está motivando a nossa zoeira, porque na maioria das vezes nós usamos o riso como uma fuga da tristeza que existe no nosso coração. Nós usamos a zoeira exagerada, as brincadeiras ilimitadas para tentar disfarçar a tristeza que existe no nosso coração. Às vezes nós queremos maquiar o nosso rosto com um belo sorriso após ter passado noites e mais noites em choro. Então nós precisamos não só analisar as pessoas que estão à nossa volta, precisamos analisar o nosso próprio coração, porque pode ser que nós estejamos tentando esconder a nossa tristeza atrás de uma zoeira. Precisamos cuidar das pessoas que são próximas de nós, porque grandes lutas podem estar acontecendo no coração daqueles que estão fazendo zoeira o tempo todo, daqueles que estão brincando o tempo todo, daqueles que nunca levam nada a sério. A zoeira também pode servir de camuflagem para uma ofensa. Olha o que diz Provérbios 26, versículo 18 e 19. O louco que atira com arma mortal causa tanto estrago quanto quem mente para um amigo e depois diz: eu estava brincando. Ou ainda nós poderíamos parafrasear e dizer: o louco que atira com uma arma mortal, que ofende os seus amigos e depois diz: eu estava zoando. E é essa a famosa frase que nós ouvimos o tempo todo: eu estava zoando, eu estava brincando, era zoeira. E isso faz parte da nossa rotina, das nossas conversações diárias. Existe uma máxima que diz o seguinte: eu perco um amigo, mas não perco a piada. Mas nós falamos isso até em um tom de ironia, ou até mesmo com um tom bem humorado, mas nós precisamos ficar atento a esse tipo de fala, a essa ética que nós trazemos para a nossa vida, porque além de ser uma ofensa, essa também é uma expressão de desamor, pois o riso é algo bom e todos nós gostamos de dar alta risada, é ou não é, Paulo? Nós gostamos de sentar na praça, gostamos de tomar uma coca e ninguém gosta de dar R$2 depois, mas nós gostamos de dar altas risadas, mas o nosso riso se torna mal quando ele é fruto da ferida que nós causamos em alguém. O nosso riso é bom e ele é agradável, mas ele se torna mal quando ele é fruto de uma zoeira que machuca as pessoas, que fere o coração das pessoas, que ofende os nossos amigos. Iago Martins vai dizer ainda: uma coisa é um grupo de amigos que se zoa por causa da altura, do peso, da cor, dos vícios e dos hábitos, quando nada disso é um problema realmente para qualquer um deles. Mas isso pode ser um problema quando alguém se ofende com alguma dessas questões. Isso nos mostra que até mesmo no meio da zoeira, até mesmo no meio das brincadeiras, nós precisamos ter uma dose de seriedade. Isso nos mostra que até mesmo quando nós estamos zoando, até mesmo quando nós estamos brincando, até mesmo quando nós mandamos memes ou mandamos figurinhas em nossas conversas de WhatsApp, nós precisamos ter um pouco de seriedade, nós precisamos ter uma dose de sabedoria a fim de não ofendermos os nossos amigos. Nós precisamos entender que a nossa zoeira, ela não pode ultrapassar os limites da empatia, porque muitas vezes, naquele impulso de promover o riso, nós podemos acabar provocando a ofensa dos nossos amigos. No impulso de promover o riso, ou talvez de chamar a atenção para algum tipo de brincadeira, nós podemos estar causando tristeza no coração daquele a quem nós queríamos fazer sorrir, aquele a quem nós queríamos tirar boas gargalhadas. E nós precisamos tomar cuidado para que a nossa zoeira não ultrapasse os limites da empatia, porque às vezes nós entramos em uma zoeira tão profunda, né, não, Paulo? Às vezes nós nos deixamos tomar
pelo sentimento da zoeira, nós somos tomados pela zoeira e nós não conseguimos enxergar os limites das brincadeiras. E aí é a hora onde nós precisamos ter um verdadeiro amigo que nos diz: olha, cara, agora você ultrapassou os limites. Porque se a gente não entende que até mesmo a zoeira, ela possui um limite, ela possui uma cerca, nós vamos deixar de promover o riso para promover tristeza e desavenças entre nós e os nossos amigos. A zoeira feita na hora errada, ao invés de alcançar o riso, ela pode acabar causando tristeza nos nossos amigos, aquele a quem nós gostamos tanto de fazer sorrir. Precisamos entender também que apesar de associarmos o riso à falta de seriedade, rir também é coisa séria. Na maioria das vezes nós achamos que rir é coisa de bobo alegre, é coisa de bobo da corte, é coisa de pessoas que não têm seriedade na vida. Mas rir é coisa séria. Rir não é coisa de pessoas que, vamos dizer, que nunca levam a vida a sério. Mas o riso também precisa ter seriedade. 2 Reis, capítulo 2, versículo 23 e 24, vai dizer o seguinte: Eliseu saiu dali e foi a Betel. Enquanto subia pelo caminho, um grupo de adolescentes da cidade começou a zombar dele. Vai embora, careca! Vai embora, careca! Gritavam. Eliseu se voltou para trás, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 jovens. 42 adolescentes ali, jovens aqui, adolescentes aqui, mas em algumas versões vai trazer jovens. E aqui nós precisamos entender algo. Eliseu aqui estava na capital da idolatria do seu tempo. E ali onde ele estava passando, ele encontrou alguns jovens que começaram a zombar dele. Ele encontrou um grupo de jovens, que era provavelmente a partir de 20 anos de idade, que começou a zombar dele, que começou a zoar com a cara dele, chamando ele de careca. Mas a questão aqui não era porque Eliseu de fato era careca, mas chamar ele de careca era uma forma de demonstrar desprezo por quem ele era. Então eles começaram a mandar ele embora, porque eles consideravam a presença de Eliseu uma presença desprezível. Mas o fato interessante é que Eliseu, ele não revidou a ofensa com outra ofensa, mas ele buscou a Deus e deixou que Deus resolvesse aquela zombaria conforme Deus achasse melhor. E então nós vamos ver que Deus, ele fez com que 2 ursas matassem 42 jovens, 42 adolescentes. O castigo de Deus por causa de uma zoeira foi a morte de 42 jovens adultos. E aí nós podemos parar e dizer: nossa, mas que coisa brutal, mas que coisa pesada. Nós podemos criar uma imagem na nossa mente e acreditar que isso é inaceitável. Mas nós não levamos em consideração que a gravidade do castigo está equivalente à gravidade do crime que foi cometido por aqueles jovens. Porque zombar do profeta significava zombar do próprio Deus. Mas como está escrito em Gálatas 6:7, ninguém pode zombar de Deus. Vai dizer que de Deus não se zomba, porque quando zombamos a Deus, nós cometemos o crime contra alguém que possui uma dignidade infinita. Portanto, o castigo também é de valor infinito. O castigo também vai vir com a mesma gravidade com o crime que foi cometido. E a brincadeira daqueles jovens, ela terminou em um fim trágico, porque aqueles jovens não entenderam os limites da zoeira. Aquela zoeira terminou com um fim que foi muito trágico, a morte de todos eles, porque eles não respeitaram os limites da zoeira. Zoar é uma coisa legal, nós podemos brincar e temos liberdade para zoar com os outros, mas nós precisamos entender que existe um limite e que quando nós o ultrapassamos, nós estamos sujeitos a cair no castigo de Deus. Mas é interessante notar ainda que o texto diz que não foi apenas um adolescente ou apenas um jovem, mas foi um grupo de jovens que estava zombando de Eliseu. E aqui traz um alerta para a nossa vida, porque nós precisamos tomar cuidado quando nós estamos nas rodinhas dos nossos amigos, porque na maioria das vezes é ali que o nosso riso fica desmedido, é ali que a nossa zoeira fica sem limite, e é ali que as nossas brincadeiras se transformam em pecado, é ali que as coisas ruins acontecem, é ali que o nosso riso acaba deixando de ser algo bom e se torna algo mal, é ali que a nossa zoeira, ao invés de promover
promover o riso, promove a ofensa de outras pessoas. É ali que nós promovemos tristeza, ao invés de promover o riso dos nossos amigos. E nós precisamos ficar atentos quanto a isso. Nós precisamos ser cuidadosos quando nós estamos no meio do grupo dos nossos amigos, sejam eles adolescentes, jovens. Estou falando de jovens porque é o culto temático de jovens, mas nós como adultos, adolescentes, nós precisamos ficar atentos a isso, porque quando nós estamos na roda dos nossos amigos é onde o nosso coração ele é tomado por um tipo de empolgação que nos faz perder a noção dos limites, que nos faz perder um pouco do bom senso, e é onde nós precisamos tomar cuidado a fim de que as nossas brincadeiras não se transformem em pecado. Podemos ver também a primeira vez em que o riso ele apareceu nas Escrituras, que foi em Gênesis capítulo 18, aonde Deus ele fez uma promessa para Sara e Abraão, que eles teriam um filho, apesar de eles serem bem idosos e não terem mais condições naturais para terem filhos. E o texto vai dizer o seguinte, Gênesis 18:12 diz: por isso riu consigo e disse: como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer? Ainda mais quando meu senhor, meu marido, também é idoso. Então o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? Porque disse: pode uma mulher da minha idade ter filho? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por essa época no ano que vem, e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu e disse: eu não ri. Mas Deus disse: não é verdade, você riu. Deus ele fez uma promessa para Sara que ela teria um filho, e ela riu de forma pecaminosa, ela riu da promessa de Deus, ela riu zombando daquilo que Deus estava falando, ela riu zombando da promessa que Deus estava fazendo. Então Deus chega para ela e disse: olha Sara, mas por que você riu? Por que você zombou da minha promessa? Por que você zombou daquilo que eu disse? Então Sara teve medo e disse: olha Senhor, mas eu não ri. E Deus disse: mas é claro que você riu. Talvez nos dias de hoje Sara teria dito: olha Senhor, eu ri, mas eu só estava zoando. Porque é exatamente isso que nós fazemos hoje em dia. Sara disse: olha Senhor, eu não ri. Mas talvez hoje em dia ela disse: Senhor, eu ri mesmo, mas era só uma brincadeira. Eu ri mesmo, mas era só uma zoeira. Eu só estava zoando. E aqui nós precisamos tomar mais um cuidado. Nós precisamos ficar atentos, porque nós estamos usando a zoeira como forma de fugir da nossa culpa e das nossas responsabilidades morais. Porque todas as vezes que nós fazemos algo errado, todas as vezes que nós fazemos algo ruim, todas as vezes que nós ofendemos alguém, a gente se justifica dizendo: eu estava zoando. E a zoeira está virando justificativa para que nós possamos ofender os nossos amigos, ofender as pessoas, promover tristezas e sairmos impunes. Nós estamos usando a zoeira como forma de fugir das nossas responsabilidades morais. Citando mais uma vez Iago Martins, ele diz: nunca podemos rir das coisas santas, nunca devemos zombar do que é sagrado. Nem tudo deve ser objeto de riso. Não ria do que Deus não ri. E aqui nós precisamos ser muito sábios, porque nem tudo deve ser engraçado, nem tudo deve virar motivo de piada em nosso meio, nem tudo deve virar meme na internet, e nem todo meme deve ser objeto do nosso riso enquanto cristãos. Nem tudo que o mundo ri, os cristãos também devem achar graça, porque nós precisamos ter uma ética, nós precisamos rir como Deus ri, precisamos rir daquilo que Deus ri, precisamos achar graça daquilo que de fato é engraçado, mas sem que aquela zoeira esteja machucando alguém. E é por isso que nós precisamos entender essa ética. Nós podemos rir, mas devemos sempre ter a sabedoria de medir o nosso riso, de colocar limites na nossa zoeira e nas nossas brincadeiras. E por último, temos o riso que é promovido pela zoeira. Temos o riso que promove graça, que faz com que o nosso riso ele seja expressado, seja de uma forma baixa ou em altas gargalhadas. Mas existe um tipo de riso que a zoeira não pode promover, e esse é o melhor riso do mundo. E lá no versículo que nós já lemos de Lucas 6 vai dizer o seguinte: bem-aventurado vocês que agora choram, pois haverão de rir.
Bem-aventurados ou felizes significa aqui nesse texto abençoados. Então nós poderíamos parafrasear esse texto e dizer o seguinte: portanto, abençoados são todas as pessoas que agora choram, as pessoas que choram por causa dos seus próprios pecados individuais, aqueles que choram por causa da pobreza espiritual desse mundo, por causa do caos que existe nesse mundo como consequência da rebelião do homem contra Deus, da inimizade que existe entre a humanidade entre a humanidade e o próprio Deus, aqueles que choram por causa da sua pobreza espiritual que anula toda a tentativa de entregar a Deus a sua própria obediência em troca da salvação. E nós precisamos enxergar isso em nossa vida. Nós precisamos entender que nós precisamos chorar, mas chorar por causa daquilo que realmente é motivo de choro, o pecado que ofende a Deus, o pecado que promove a tristeza do coração de Deus. Não devemos chorar porque nós fomos ofendidos, devemos chorar porque a lei de Deus foi ofendida com o pecado que está sendo propagado nesse mundo. Não devemos chorar porque o nosso ego foi ferido, devemos chorar porque a lei de Deus foi desobedecida, porque a autoridade de Deus ela foi desobedecida, porque Deus deixou de ser ouvido e de ser reconhecido como o Criador da humanidade. E por causa disso devemos chorar. Mas como a Bíblia vai dizer em Salmos 3, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E junto com a alegria vem também o melhor riso, o riso que é fruto da melhor notícia que nós poderíamos ter, a notícia da salvação, a notícia que há salvação para pecadores perdidos, a notícia de que nós podemos ser salvos por meio de Cristo. E esse é o melhor riso, o riso que é fruto de uma boa notícia, a boa notícia da salvação, a boa notícia de que há perdão para os pecadores, a boa notícia de que há reconciliação para aqueles que estão separados de Deus, a boa notícia de que há salvação para aqueles que estão em rebelião contra Deus nesse mundo. E tudo isso foi conquistado por Cristo Jesus em sua vida, morte e ressurreição. Tudo isso que nós podemos ter como motivos de riso é porque Cristo viveu, porque Cristo morreu e porque Ele ressuscitou. E essa é a boa notícia. E essa boa notícia é a que provoca o melhor riso que nós poderíamos ter. Porque Cristo viveu uma vida perfeita, Balil, para que ela pudesse ser dada a nós. Cristo, Ele sofreu para que nós pudéssemos ter alegria. Cristo chorou para que nós pudéssemos rir. Cristo foi separado de Deus para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele. Cristo, Ele morreu para que nós pudéssemos viver. Cristo ressuscitou para que também ressuscitássemos com Ele. E isso é motivo de riso. Isso é motivo do melhor riso que nós poderíamos dar aqui nessa terra. Porque Cristo, Ele alcançou por nós aquilo que nós nunca poderíamos alcançar. Cristo nos livrou da punição que nós merecíamos. E isso é boa notícia. E essa boa notícia é aquilo que deve produzir o melhor riso que poderíamos dar aqui nessa terra. Por isso, o melhor riso não é aquele causado pela zoeira. O melhor riso de todos é aquele que vem acompanhado da mais doce alegria ao recebermos a boa notícia de que, apesar de não merecermos, nós fomos perdoados por Deus. Porque há perdão para todos aqueles que verdadeiramente se arrependem. Porque Cristo comprou o perdão com a sua vida, com a sua morte e a sua ressurreição. E eu quero finalizar dizendo para você que o riso que nós temos hoje, o riso que você dá agora, a sua zoeira, aquilo que faz com que você dê altas gargalhadas, aquilo que tira a sua alegria, só faz sentido por causa da esperança que temos na vida eterna que Cristo conquistou para nós. O seu riso de agora só faz sentido porque Cristo conquistou uma vida eterna. O seu riso agora só faz sentido porque Cristo Ele nos deu a garantia de que após essa vida nós vamos dar um riso que é ainda melhor. Porque se nós não temos a esperança de uma nova vida, se nós não temos a esperança de que após essa vida nós vamos reinar com Cristo, de que após esse momento de aflição nós vamos para uma terra onde não há choro, nem pranto, nem dor, se nós não entendemos isso,
o nosso riso de agora fica sem graça. O nosso riso de agora perde o sentido, pois o riso só tem significado para aqueles que de fato têm a esperança de vida eterna em Cristo. Portanto, cristãos, eu quero encorajar vocês a serem cristãos bem-humorados, a serem cristãos alegres, porque às vezes nós acreditamos que ser piedoso é motivo para sermos pessoas de cara fechada, mas ser piedoso é você rir com seriedade, ser piedoso é você medir o seu riso, é você colocar limite na sua zoeira, é você entender, quer você ria, quer você faça zoeira, você faz para a glória de Deus. E o melhor riso é aquele que os cristãos possuem, porque nós temos a esperança que vai além dessa vida terrena, que vai além daquilo que enxergamos, porque um dia daremos o melhor riso na eternidade ao lado daquele que nos deu o melhor motivo para sorrir, que é a nossa salvação. E com isso eu finalizo e quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, nessa noite pela Tua palavra. Queremos te agradecer pelo Teu ensino e pelo encorajamento, ó Deus, que o Senhor nos traz, para que de fato, ó Deus, possamos aproveitar a nossa liberdade em Cristo, para brincar, zoar, sermos bem-humorados, ó Deus, na nossa vida comum, no dia a dia, com os nossos amigos, no trabalho, nossa família, ó Deus, mas queremos pedir ao Senhor que nos ajude, Pai, a fazer tudo isso com sabedoria, a entender, ó Deus, os limites da nossa zoeira e das nossas brincadeiras, a fim de que de fato possamos promover riso e alegria, ao invés de causar tristeza no coração dos nossos amigos, Pai. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas Deus. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O menino nasceu. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti.
abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar, cantando santo, santo, santo é o Senhor, cantando santo, santo, santo é o Senhor. O céu começa a se abrir. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Ninguém me toca como você, ninguém me vê como você me vê, faz brilhar teu rosto sobre mim. Glória a Deus. Ninguém me toca como você, ninguém me vê como você me vê, faz brilhar teu rosto sobre mim. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom estar aqui nessa noite, meus irmãos. Como meu coração está alegre poder cultuar e adorar o nome do nosso Deus com essa juventude linda, com essa juventude
abençoada, iniciando hoje 1º de agosto, mês da juventude, e depois de um tempo aí tão atípico que nós vivemos, né, um tempo de pandemia, nós podendo estar assim voltando e assim podendo estar tendo esse culto ao Senhor junto com a nossa juventude. Esse mês eu já entreguei o microfone já para a juventude, tá, meus irmãos? Já peguei o microfone, já entreguei para eles, está por conta deles, tá bom? Só falei que só quero só o dia domingo, só para poder pegar pro dia dos pais domingo que vem, se Deus quiser. Mas eles vão fazer tudo, só pregar, só no domingo os demais está com eles, meus irmãos. Eu deixei a programação toda por conta deles, porque eu tenho algo que eu tenho nessa juventude. Sabe o que é? Isso aqui, ó. Segura aí, Pedro Vitor. Eu confio no goleiro que eu tenho, meus irmãos. Eu confio no goleiro que eu tenho. Isso é confiança, meus irmãos. Logo o Pedro. Você acha que você está achando o quê, rapaz? Eu sei o goleiro que eu tenho, camarada. Você vai falar assim, mas você joga porque é velho e tal. Não, eu confio no goleiro que eu tenho. Meus irmãos, olha, tá por conta deles, tá bom? Eles vão conduzir o mês da juventude. Nós vamos assim viver esse mês aí abençoado, poder louvar e adorar o nosso Deus, vai dar a cara da juventude, né? Só senti falta daquelas luzes mais modernas aqui, subindo aqui atrás da coluna aí, tá, irmão Liz? Tá por sua conta aí, você programar e poder ficar ainda mais a cara da juventude. Faltou um adolescente aqui, se eu tivesse adolescente eu tinha colocado, né? A glória do Senhor Jesus. Olha, que bom ter você aqui conosco, você que está aí na sua casa, tem muitas vidas, tá? Vou citar apenas algumas aqui. Edilson, um abraço pro Edilson, está lá em Vila Velha, né? Vila Velha mesmo que tá? Vila Velha, salvo engano, né? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Edilson Justino, fica à vontade, minha irmã, pode tirar foto aí à vontade, tá bom? A Juliette Gessé, irmã Linete, que Deus abençoe em nome de Jesus, vocês que estão aí pela internet, tá bom? Você que está pelo Facebook, você que está pelo YouTube, tá bom? Receba o nosso abraço aí também, você que está cultuando conosco pela nossa página do YouTube também, temos várias vidas aí, que Deus possa abençoar a cada um, tá? Olha, eu não vou conseguir citar todo mundo aqui não, tá? Mas eu estou vendo que tem uma turma aqui abençoada conosco, que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Quero fazer um convite para você. Quinta-feira estamos crescendo e aperfeiçoando na palavra sobre a temática discipulado, e eu quero convidar você a estar conosco aqui às 19 horas. Às 8 horas da manhã, nós estamos com a nossa escola bíblica dominical, tá? No terceiro domingo desse mês, passando domingo que vem no outro, nós retornaremos às nossas classes da escola bíblica dominical, tá bom? Aí vai ter classe para as crianças, vai ter classe para os adultos, vai ter classe para os jovens, vai ter classe para os adolescentes, vai ter classe para todas as faixas etárias, tá bom? Então, no terceiro domingo, passando domingo que vem, que é dia 8, né? E no outro domingo aí, vai ser o domingo onde nós vamos estar assim, tendo as nossas escola bíblica com as nossas classes, e vamos também, dentro desse mês de agosto, também voltar com o nosso culto infantil. Então, graças a Deus, estamos rompendo e vencendo esse tempo, e para a glória do Senhor, nós vamos assim, continuar caminhando nesse momento aí tão especial com essa igreja, com essa juventude, celebrando ao Senhor. Já falando e aproveitando aqui, coloque-se de pé, nós vamos orar ao Senhor. Domingo que vem, já adiantei, comemorado o dia dos... Então eu quero ver você aqui no domingo que vem, aqui junto conosco, que traga o seu pai, se você puder, se você tem o seu pai ainda, né? Ou talvez você não tem aquele pai, talvez de questão genética, mas você tem aquele paizão do coração, você tem aquele que você considera realmente seu pai, traga para celebrarmos ao Senhor junto, pela vida do seu pai, será um prazer, e vai ser a juventude que vai conduzir, meus irmãos. Eu nem sei o que eles estão preparando aí não, tá? Mas eu confio neles, e eu vou apenas trazer a palavra que Deus tem para nós nesse tempo, amém? Vamos orar ao Senhor? Pai,
muito obrigado, Deus, por poder estar cultuando aqui ao Senhor, com este povo adorado, com esse povo maravilhoso, ó Pai, poder ver a Tua igreja novamente, ó Deus, com os bancos, ó Deus, repletos de pessoas, vidas, essa juventude, ó Deus, que está aqui, fazendo essa diferença. Eu louvo e exalto ao Senhor pela vida de cada um, e peço a Deus que o sustento do Senhor seja sobre cada um, Pai. Senhor Deus, com os sonhos desses jovens, com os sonhos desses adolescentes, ó Pai, contemple-os para a glória do Senhor Jesus, que o Senhor os use, ó Pai, para fazer diferença, Pai, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo, Pai, porque, ó Deus, o Senhor tem levantado essa geração para fazer a diferença, Pai, a diferença de levar realmente, ó Deus, as suas habilidades técnicas, práticas, mas através delas o nome de Cristo Jesus a este mundo, Pai. Deus Todo-Poderoso, eu quero clamar ao Senhor que o Senhor nos dê, ó Deus, esse mês de juventude, nesse mês animado, nesse mês, ó Deus, que nós venhamos regozijar em Tua presença para a glória do Senhor, e que os nossos corações venham estar sendo cheios da Tua palavra, Pai. Deus, abençoe, ó Deus, a cada um que está aqui, aqueles que estão nas suas casas, as famílias que se encontram aqui representadas, que a bênção do Senhor seja sobre cada um de nós, Pai, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do Teu Filho amado Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito do Senhor seja com cada um de nós, seja, Deus, com o Teu povo aqui presente, com essa juventude linda e abençoada, e com o povo do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Tenha uma semana de bênção e de vitórias pelo nosso Deus, e assim nós vamos despedir nessa noite. O nosso seminarista já vai estar na porta para cumprimentar a cada um, e o pastor também, e tenha uma semana de bênção e de vitória em nome de Jesus. Deu certinho, tá querendo mais, né? Eu vi, ué. Achei que ia vir carne em mim. Se inscreva no canal, arrasta pra cima. E ative o sininho.